Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. O pecado e a graça, a queda e a redenção. Texto base, Romanos 5, verso de 12 a 19. Queridos, o trecho em tela é um dos mais profundos da teologia paulina, onde o apóstolo contrasta duas figuras centrais, Adão, o representante da humanidade caída, e Cristo, o Redentor que traz salvação. Aqui, aprendemos sobre a terrível realidade do pecado e a maravilhosa provisão da graça de Deus. A carta aos Romanos apareceu por volta dos anos 57 e 58, quando se multiplicavam as crises entre os cristãos oriundos do mundo judaico e os cristãos oriundos do mundo pagão. Entre eles havia perspectivas diferentes da salvação e da forma de viver o compromisso com Jesus Cristo e com o seu Evangelho. Os cristãos de origem judaica consideravam que, além da fé em Jesus Cristo, era necessário cumprir as obras da lei, como a prática da circuncisão, para ter acesso à salvação, mas os cristãos de origem pagã recusavam-se a aceitar as práticas judaicas. Neste cenário, Paulo vai mostrar aos crentes que a carta aos Romanos é uma carta para todas as comunidades cristãs, que trata da unidade da revelação e da história da salvação. Primeiro, a condição humana corrompida, pecado hereditário, verso 12. O apóstolo Paulo destaca a origem do pecado e sua propagação na humanidade. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo e, com ele, a morte espiritual e física. Essa condição não é uma escolha pessoal, mas uma herança. Nascemos com uma natureza pecaminosa, o que se manifesta desde cedo na inclinação para o egoísmo, desobediência e rebeldia. Um bebê não precisa ser ensinado a ser egoísta, ele já nasce com essa inclinação. Essa ilustração simples demonstra que o pecado é uma realidade presente na humanidade desde o início da vida. Vivemos em um mundo que tenta negar ou minimizar o conceito de pecado. Muitos veem o mal apenas como resultado de influências externas, como educação, cultura ou traumas. Embora esses fatores possam influenciar o comportamento, a raiz do problema é mais profunda, é espiritual. A corrupção do coração humano se manifesta de inúmeras formas, desde a maldade explícita até a indiferença silenciosa em relação ao próximo. Segundo, a graça que transforma e supera. Cristo, o novo Adão, versos 15 a 17. Paulo apresenta um contraste maravilhoso entre Adão e Cristo. Se pelo pecado de um só homem todos foram condenados, imagine a graça abundante de Deus, ela é suficiente para redimir os pecadores. Cristo é o segundo Adão, o representante da nova humanidade redimida. Sua obediência perfeita reverte os efeitos da queda, oferecendo perdão e vida eterna. O mundo tenta corrigir o problema do pecado por meio de leis, moralidade ou avanços científicos. Mas, por mais que melhoremos as condições externas, o problema fundamental do homem continua sem solução. Somente a graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, pode trazer verdadeira transformação. Imagine você tentando limpar uma casa inundada enquanto o encanamento continua vazando. Todos os esforços são inúteis até que a fonte do problema seja corrigida. Da mesma forma é com o pecado, só Cristo pode corrigir o problema do pecado na sua origem. Terceiro, justificação e nova vida, uma nova identidade, versos 18 e 19. Por meio de Adão, todos foram considerados culpados. Mas, por meio de Cristo, muitos são considerados justos. Essa é a maravilhosa doutrina da justificação pela fé. Não é pelo mérito humano, mas pela obra de Cristo que somos declarados justos diante de Deus. Esse novo status gera em nós uma nova vida e uma nova maneira de viver. A sociedade moderna busca identidade em várias fontes: carreira, família, ideologias, relacionamentos. Porém, todas essas identidades são falhas e passageiras. Somente em Cristo recebemos uma identidade eterna e imutável como filhos de Deus. Pense em um criminoso que foi perdoado e, além disso, adotado pelo juiz que o absolveu. Não apenas sua culpa foi retirada, mas ele ganhou uma nova posição e um novo relacionamento. É isso que Cristo faz por nós. Queridos, o que aprendemos em Romanos 5,
versos de 12 a 19 é que o problema do homem é muito mais profundo do que questões sociais, políticas ou econômicas. É uma questão espiritual que só pode ser resolvida pela obra redentora de Cristo. Ao reconhecer nossa condição caída, abraçamos a graça que Deus oferece em Jesus, recebendo o dom da justificação e vivendo para a sua glória. Amém. Ministração do Reverendo Pinho Borges no dia 16 de março de 2025, na Igreja Presbiteriana da Bela Vista, em Moreno, Pernambuco. Locução Fábio Virtual. Acompanhe diariamente no YouTube as inspiradoras reflexões do Reverendo Pinho Borges, no canal Pinho Borges. Você ouviu Instantes com Deus.